em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados e o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax, porque o mercado quer técnicos. Boa tarde. Boa tarde a todos os alunos, né, dos polos conectados. Para aqueles que já viram a nossa primeira aula, né, que já me conhecem, e para aqueles que estão tendo a oportunidade agora de, a partir da segunda aula, ter o acesso ao conteúdo, o meu nome é Paulo Vamberto, tá? E nós vamos dar início à segunda aula, ainda na automação do escritório, falando hoje sobre o trabalho com as planilhas eletrônicas. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos dos polos de Cabo Centro, João Pessoa, Olinda e Recife. Tenham todos uma ótima aula e podemos começar. Bem, então hoje nós vamos falar um pouco da ferramenta do Excel, né, do Microsoft Excel, qual a finalidade da ferramenta e quais os recursos que a ferramenta pode proporcionar. E de que forma ela pode agilizar os nossos trabalhos de rotina. Então, assim como o Microsoft Word é um importante programa, né, no trabalho em relação à editoração eletrônica, no que falamos e que diz respeito ao trabalho com textos, as formatações de textos, as tabelas, né, e outros, mala direta e tantos outros recursos que o programa possibilita. O Microsoft Excel é o trabalho com a planilha eletrônica, tá? Antes de dar início à nossa aula, vamos falar um pouco aqui em relação ao nosso conteúdo, né, que vai ser a elaboração de uma planilha eletrônica. Ok. Então, tá? Então nós vamos falar um pouco da elaboração da nossa planilha eletrônica. Então, chamamos de planilha eletrônica, né, porque devido ao trabalho com o programa informatizado, e esse trabalho nos traz a facilidade de contar sempre, ou seja, uma forma rápida de acessar os nossos documentos, né, os dados que o mesmo contém, e de uma forma segura e prática. Ou seja, o Excel pode ser considerado como um pequeno banco de dados. Então nós vamos abordar alguns tópicos do programa, né? Vamos acessar aí o Excel. Então, botão iniciar, programas, né, o grupo Microsoft Office, e dentro do grupo Microsoft Office, o Microsoft Office Excel versão 2007. Lembrando que os recursos que vamos trabalhar, eles também estão disponíveis na versão anterior. O que vai mudar, na verdade, às vezes, é a forma de apresentação, tá? Os caminhos ou em relação à interface, que muda bastante, né, a aparência do programa da versão atual para a versão anterior. Então, vamos falar do Excel e, a princípio, o que seria, né, a diferença entre pasta, ok? Pasta e planilha. Então, a pasta, na verdade, é o arquivo com o qual trabalhamos. Então, ou seja, esse nome pasta 1, assim como no Microsoft Word, ele é um nome provisório. A partir do momento que nós o salvamos, ele vai passar a ter a extensão, né, XLSX, que é a extensão agora a partir da versão 2007. Já que até a versão 2003, a extensão era XLS. Então, na pasta, né, uma pasta pode ter até 255 planilhas. Ok? E aí, o que seriam, né, as planilhas, na verdade? Então, as planilhas, elas vão conter os dados. É onde nós vamos fazer a inserção dos dados. A princípio, cada arquivo terá, tá, 3 planilhas, que nós podemos fazer a inserção de planilhas, utilizando aqui, através da guia de planilhas, com o botão direito do mouse, nós temos a possibilidade de fazer a inserção ou a exclusão de planilhas. Então, lembrando que o tamanho de uma planilha ela é totalmente real, né, ao que estamos vendo aqui. Para que possamos ter uma ideia, cada planilha tem 1.048.576 linhas. Tá? Ou seja, é uma quantidade bastante, né, para que possamos usar aí
vários dados. Assim como também nós temos um total de colunas de 16.284 colunas, 384. Então, essa possibilidade de trabalhar com o tamanho do arquivo. Então, dentro da planilha, nós vamos encontrar 3 elementos fundamentais, que são as colunas, que são representadas por letras. Então, aqui nós temos a coluna A, a coluna B, a coluna C, e aí sucessivamente. E as linhas, que estão na horizontal, representadas por número. Linha 1, linha 2, linha 3, até a linha 1.048.576. Assim como também a largura das colunas, ela é irreal, Nós podemos verificar aqui, quando paramos o mouse aqui entre uma coluna e outra, automaticamente o ponteiro do mouse transforma-se nesse sinal, que a partir daí nós podemos ajustar a largura das colunas, bem como acompanhar o tamanho, Já que o tamanho padrão é 8,43. A largura padrão de uma coluna, que é 8,43. Assim como também a altura da linha. E aí verificamos que o ponteiro do mouse muda, de forma, trazendo agora as setas na vertical, já que linha trabalha com altura e coluna trabalha com largura. Então, nós estamos num arquivo, no qual ainda nós não demos o nome, não salvamos ainda. E como saber em qual planilha estou, Automaticamente lá na guia de planilhas, nós vamos verificar que nós estamos na planilha 2. Então, para podermos fazer a troca, a passagem de uma planilha para outra, basta apenas clicar no nome da planilha. Então, outro elemento fundamental de uma planilha são as células. Que aí as células, elas irão abrigar os dados em que nós digitamos. Ou seja, o que é uma célula, A célula é o encontro de uma coluna com uma linha. Então, verificamos aqui, dentre os elementos do Excel, a caixa nome. Então, aqui verificamos que a caixa nome ela tem várias funções. Então, uma das funções é indicar o meu posicionamento dentro da planilha. Aqui nós temos o seletor, que faz as vezes do cursor. Então, a partir do momento que eu quero fazer uma movimentação, aonde nós clicamos, aí a caixa nome indica que eu estou aonde? Na célula C5, que é a interseção, ou a junção, ou o encontro de uma coluna com uma linha, formando um endereço. E esses endereços, eles são fundamentais quando nós vamos trabalhar com a inserção de dados, principalmente nas fórmulas e também nas funções. Então, nós vamos aí, por exemplo, ter a possibilidade de fazer uma movimentação específica dentro da planilha. Então, eu tenho aqui a caixa nome, e aí verificamos que, ao clicar em qualquer ponto, nós podemos também usar a seta direcional para fazer a movimentação pela planilha. Setas para cima, para baixo, as setas direcionais. E aí nós, ou simplesmente clicando na célula. Então essa caixa nome também tem outra função. Além da indicação, do posicionamento do seletor dentro da planilha, eu posso também fazer um deslocamento a um ponto específico. Então, por exemplo, eu tenho uma planilha aí que tem 100 linhas e eu quero ir até a linha 100. Então, nós clicamos aqui na caixa nome, verifica aí que ela fica selecionada e aí nós digitamos o endereço A100, Pressionamos a tecla Enter e a partir daí verificamos que o seletor, ele foi deslocado para a célula 100. Ou, assim como, eu posso fazer movimentação para uma célula única ou para um grupo de células. Então, se eu quiser, a partir do momento que eu queira selecionar uma faixa de células, e aí trabalhar com formatações, colocar formato moeda, ou até mesmo colocar bordas, ou qualquer outro tipo de formatação, eu posso fazer a seleção também por aqui. Então, se eu quiser selecionar, por exemplo, a faixa de células que vai do A1 até o D12, então, nós podemos, através da caixa nome, fazer essa movimentação. Então, clicando na caixa nome, nós temos aí do A12, os 2 pontos querem dizer até, então, o D20. Então, há a possibilidade de fazer uma seleção dessa área. Então, aqui, eu estou indicando pela caixa nome que nós queremos fazer a movimentação do A12 até o D20. E aí, automaticamente, verificamos que a faixa de células selecionadas compreende da coluna A coluna D, da linha 1 à linha 12, do 12 ao 20. Então, compreendemos aqui. E aí, automaticamente, Então, toda vez que eu quiser ir para um ponto específico, eu posso usar, por exemplo, aqui, do A1, 2 pontos, tanto faz maiúsculo ou minúsculo, até o D10. Então, aí eu tenho essa possibilidade de fazer
essa movimentação. Então, isso facilita bastante quando nós estamos trabalhando com banco de dados, né? Já que o Excel é um programa de banco de dados. Ou seja, se nós formos montar aqui um pequeno banco de dados, tá? Onde começaremos como referência a célula 1 e, como exemplo, se nós fôssemos montar aqui um pequeno boletim escolar, onde vou ter aí o aluno